Eu queria começar, irmãos, fazendo uma pergunta. No consultório, nós costumamos fazer isso, claro, com outros formatos, de outras maneiras, com outras palavras, mas é uma coisa recorrente. Se você já participou de dinâmicas de entrevista e seleção de emprego, talvez você tenha passado por isto também. Mas se não, não tem importância. Tente hoje. Eu queria que você respondesse a esta pergunta. Quem é você e o que você veio fazer neste mundo? Não é uma pergunta para você fazer para outro. É para você se fazer. Quem é você? O que você veio fazer nessa terra? O que você veio fazer nesse mundo? Apenas não leia somente, mas tente se responder. Fazendo uma introspecção, uma ação introspectiva, tente responder para você mesmo, para você mesma, quem é você? E o que você veio fazer aqui? Aqui na igreja não, tá? Aqui na terra. Por que você nasceu? Conseguiu fazer? Acredito. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Uma outra pergunta. A esta eu queria que você respondesse de forma uníssona. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Irmãos, tá séria a coisa hoje, hein? Vocês não jantaram, né? Quem é Jesus para você? O que mais? O que mais? Vocês fizeram voto de silêncio hoje? Misericórdia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, o fim. Ele é a palavra viva e dizente de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o nosso Salvador. Amém? E poderíamos aqui ficar muito tempo dizendo só o que Ele é. O que Ele veio fazer nesse mundo? Qual foi a principal missão dele aqui nesse mundo? Nos salvar, nos resgatar. Então todo e qualquer cristão que se preze sabe muito bem, até as crianças sabem quem é o Senhor Jesus e o que Ele veio fazer aqui na terra. Mas quando nós falamos da própria pessoa, muitas vezes isso não é muito claro. Então é importante reconhecer a nossa própria identidade e o nosso chamado em Cristo. Você precisa saber quem é você. Nós cantamos semana passada aquela canção bonita. Minha identidade é... Sim, qual é? Servo do Senhor. Eu sei disso. Mas na prática, no dia a dia, é importante que isso seja vivo e verdadeiro em nós, em nome de Jesus. Vamos ao texto então, Efésios capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, não é de graça, mas é através da graça, através do favor imerecido de Deus, nós somos salvos, mediante a fé. Quer dizer, a fé é mediadora desta nossa salvação. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Atenção ao verso 10, ele é muito importante agora. Pois nós somos feitura dele. Como é que está na sua versão? Feitura também? Criação, obra, dá no mesmo. A maioria da feitura, fomos feitos por ele, criados, olha isso, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nela. Então atenção, eu vou tentar detalhar, não vamos conseguir esgotar esse assunto, mas vamos tentar detalhar da melhor forma possível, para que isso fique fixado na nossa mente, no nosso coração, esse texto poderoso da Escritura Sagrada. Ele diz, porque nós somos feitura dele. Ele nos fez. E como ele nos criou, diz o texto, em Cristo. Qual o propósito? Para boas obras.
E ele diz: essas boas obras, esse propósito, esse desígnio, Deus preparou de antemão, antecipadamente, para que nós andássemos nelas. Amém? Então, quando nós falamos sobre feitura dele, né, criação dele, eu digo assim: embora exista gravidez não planejada, eu preciso pergunta ao teu irmão: você nasceu planejado? Ou só foi? Foi o planejamento? A sua gestação? Planejado, esperado, organizado? A sua, não dos seus filhos, a sua. Embora haja gravidez não planejada, irmãos, não existe um nascimento por acidente. Não existe nascimento por acidente, preste muita atenção, ou sem propósito. Todas as pessoas que nascem, embora a gravidez não tenha sido planejada por seus pais, mas toda pessoa que nasce, nasce com um propósito. Eu coloquei assim: os próprios reis Davi e seu filho Salomão foram gerados em pecado. Você sabia disso, né? Tanto Davi canta isso, dizendo, né, que em pecado me concebeu, concepção é gravidez, a minha mãe. E Salomão também da mesma forma. Você vê que tanto o pai quanto o filho foram frutos de pecado. Mas note, a concepção foi pecaminosa, mas o nascimento não. Eles, ao nascerem, se tornam abençoados, se transformaram em bênção. Se você lê claramente, tanto Davi quanto Salomão foram amados por Deus. Você está me entendendo? Glória a Deus. O que mais? Diz o texto que nós fomos criados em Cristo. Eu coloquei da seguinte forma: tanto quem gera filhos, quanto quem cria, e aqui criar, eu queria que você entendesse, tanto criar coisas, ter ideias de criar coisas, quanto criar seres, quanto mesmo pessoas, porque nem todos aqueles que as famílias cuidam, de fato são gerados por eles. Você sabe que tem famílias onde a criança é neto, sendo criado pelos avós, ou não tem isso? Tem. Crianças que são criadas por tios, crianças que perdeu toda a família, são levados à adoção e são criados por uma outra família. Então, em tudo isso, eu coloquei da seguinte maneira: quem gera, quem cria, impregna neles características próprias. Você pode observar, irmãos. Vamos dar um exemplo de igreja. Se você colocar um programa de TV, hoje o pessoal tem diminuído, mas antigamente assistia mais TV, programas cristãos, evangélicos. Se você ouvisse assim, e não é uma zombaria, tá, irmãos? É uma característica que eu vou fazer. Tudo bem? Então, por favor, não me tenha como zombador. Não, eu sou muito de respeitar as coisas de Deus e o povo de Deus. Mas é só um exemplo. Se você ouvisse assim no rádio, sem ver, só ouvir na TV ou no rádio: atenção, minha gente, nesse momento agora, o poder de Deus, muita atenção, ouvintes. Quem sabe? Igreja Pentecostal Deus é Amor. Mas era só o missionário Davi Miranda que orava assim, falava assim? Sim ou não? Tudinho, meu filho. Tudinho. Se você vê um pastor da Assembleia de Deus orando, pregando, quase tudo igual. Da Universal, quase tudo, até a tonalidade de voz parece. Sim ou não? Parece. E o que é isso? É que fica impregnado em quem é criado coisas de quem o criou, de quem o ensinou, de quem o orientou. Isso é normal.
Se você observar, por exemplo, quem gosta como eu de filmes, quem é cinéfilo como eu, às vezes uma cena, sem saber que filme é, mas só pelo estilo de cena, você consegue dizer, esse filme com certeza é de tal diretor, porque fica característico daquela pessoa algumas coisas. E quando nós tratamos de nós, pastor, o nosso novo nascimento faz com que herdemos características próprias de Cristo. Isso é importante. Quem nasceu de novo, e só quem nasceu de novo, tem impregnado na sua vida características próprias de Cristo. Você está me entendendo? E para que fomos criados? Para as boas obras. Entenda, irmãos, que a missão de fazer o bem é clara e expressa para todos, sem distinção. Eu não consigo entender por que muitos cristãos, eles entendem que a missão é da liderança, como se a obrigação fosse de líderes, e isso é um entendimento errado, irmãos. Entenda que o ganhar almas, o salvar almas, é missão de qualquer cristão. Não é missão só de liderança, não é missão só de um evangelista, de um pastor, de um presbítero, diácono, de um bispo, de um apóstolo, sei lá quem for. Não, é missão nossa, de todos nós. Você me entende? Sim? Não deve ser visto como uma prioridade exclusiva de alguns líderes. Não, irmãos, é nossa. Se você não faz isso, se você não cumpre a sua parte no seu chamado, você está em falta. Você está em falha com Deus. E eu preciso que entenda-se isso hoje. Diz em Deuteronômio 28:13, é uma promessa dizendo que o Senhor nos porá por cabeça e não por cauda. Quase todo cristão tem isso decorado. Não, porque está escrito na Bíblia que o Senhor só me porá como cabeça e não como cauda. Olha para cá. Por cabeça e não por cauda. E a maioria das pessoas só conseguem ligar esse texto à prosperidade. Já prestou atenção? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Tem uma ação espiritual acontecendo agora para tentar roubar a palavra. Não deixe. Foque em Deus. Preste atenção. Quando Deus, através da sua palavra, diz que nós seremos colocados por cabeça e não como cauda, isso não trata apenas de prosperidade, não trata apenas de riqueza, como muita gente imagina. Isso fala também de liderança. Amém? Liderança. Entenda que cada um de nós, não alguns, mas cada um, todos, fomos chamados para liderar em alguma área da nossa vida. E por isso ele fala, como cabeça, como quem toma decisões, como quem está à frente, como quem está liderando e não apenas mandando, porque eu faço uma distinção bem clara entre aqueles que mandam e aqueles que lideram. Por óbvio, a liderança exige ordem, organização, comandos, isso é inerente. São especificidades muito claras, muito próprias de liderança, mas não se resume só a isso. Qualquer um consegue mandar, poucos conseguem liderar. Porque para você liderar, você tem que ir primeiro. Você tem que ir na frente. Liderar é isso, ir na frente. É desbravar, é romper, é ir na frente. Tá claro, irmãos? E não é fácil. Eu tenho dito aqui para os obreiros, liderança é lugar de solidão. Por quê, pastor? Porque muitas vezes você vai ver o que ninguém mais vê. Muitas vezes vai sentir o que ninguém consegue ainda sentir. Por quê? Porque você está na frente. Você recebe primeiro. Mas não é só bênçãos
não é só poder, não é só unção, são lutas também. Chega primeiro em você do que em outros. Você vai ter experiências antes de outros para poder guiá-los, para poder conduzi-los. Ninguém consegue, irmãos, conduzir, ninguém consegue guiar um caminho desconhecido. Em caminhos desconhecidos você vai desbravar, vai primeiro conhecer. Na antiguidade eles chamavam de batedores, que eram soldados treinados para ir na frente, silenciosamente, o mais discretamente possível, para reconhecer o caminho e trazer as informações, para que a liderança pudesse tomar decisões. Está me entendendo? Sim? Vamos à frente. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, o capítulo 9 é o capítulo onde Paulo mais detalha sobre ofertas, sobre doações, sobre qual é o propósito de Deus, sobre o que Deus faz com quem ajuda a sua obra, o seu reino. É o capítulo 9, 2 Coríntios 9. Mas o verso 2, ele deixa muito claro que as bênçãos de Deus na vida dos seus servos têm um propósito de quê? De prover, de proporcionar recursos para toda boa obra. Não é apenas para uma, mas é para toda boa obra. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que Deus precisa que seja feito. Ele vai abençoar pessoas que tenham a condição de ir ou de enviar alguém para fazer aquilo que é necessário. Amém, irmãos? Toda boa obra. Ele diz: os quais de Deus de antemão, previamente, Ele preparou. O caminho que nós vamos seguir, Ele já está preparado. Por isso eu tenho me esforçado e tentado ensinar que nós, quando estamos no aguardo da bênção, não é ela que está sendo preparada, mas somos nós que estamos sendo preparados para quando ela chegar, nós não nos percamos e possamos administrar bem. Porque acredite, meu irmão, eu tenho falado isso, insistido, mas tem gente que não deixa entrar na cabeça. Nem todo mundo está preparado para ser abençoado. Tem pessoas que, se chegar uma grande bênção na mão, a pessoa se perde. Se perde totalmente. Perde o senso. Vamos lá, me ajude aí. Escolha só uma pessoa e pergunte: 100 mil reais na sua conta hoje, o que você faria? 100 mil. O que você faria? 100 mil. Alguns de imediato pensariam: pagar as contas, pastor. Zerar. Eu quero é ficar livre. Outros pensam: ih, pastor, investimento, ó. Investir tudo em criptomoedas. Está na veia da pessoa. Vou ganhar mais, eu vou fazer os 100 virar 300. Multiplicar, vou gastar é nada, vou investir tudo de novo. Tem gente que pensa: pastor, vou trocar de carro. Vou trocar de carro. Cadê os cambão? Vou andar de carrão. Beleza. Outros pensariam logo fazer uma viagem. Ei, pastor, vou conhecer o Brasil. Tem gente até que acha que dá para conhecer o mundo. Viagem, vou viajar o mundo, vou para Paris. Ficar triste em Paris. Sentado comendo um croissant, tomando um cappuccino. Não me incomoda nem um pouco, pastor. Para Paris, maravilha. Tem gente que, se você perguntar, a pessoa fala: não sei não. Não faço ideia. Se chegar, não sei não, pastor. Exato, não sabe. Tem gente que vai fazer besteira, bobeira, vai estourar tudo. Se você perguntar daqui a 3 meses, e aí? Se ela tiver 1.000 na conta, tem muito. E você vai perguntar: fez o quê? Não sabe. Não sabe. Estoura tudo.
Então Deus, sabendo disso, irmãos, Ele não concede aos seus servos mais do que eles podem administrar. Não concede, não tem como. Por que Ele vai fazer isso? Por que Ele vai dar para a pessoa o que vai findar prejudicando ela? Não tem como, querido. Está me entendendo? Vamos adiante. Tudo que Deus criou foi criado com um propósito. Você pode repetir isso? Tudo o que Deus criou foi criado com um propósito. Tudo. Mas esse propósito, atenção a isso, que isso é muito importante de ser entendido. Esse propósito é anterior à própria existência do que foi criado. Consegue entender isso? O propósito vem antes do que foi criado. O que é criado já é criado por causa de um propósito. Tá claro? A ideia e o propósito vêm primeiro, ou seja, a criação é sempre para cumprir um propósito. Ninguém, irmãos, cria uma cadeira para depois de criar, pensar, isso serve para quê? Não sei para que serve. Ninguém cria um objeto como este, microfone, para depois tentar descobrir para que serve. Não, as coisas são criadas para suprir uma necessidade, para cumprir um propósito. É sempre assim. Primeiro a ideia, primeiro o propósito, depois a criação. Tá claro? Isso quer dizer o quê, pastor? Que o fato de você ter nascido já comprova que há um propósito de Deus a ser cumprido. Se você é daquelas pessoas que falam assim, pastor, até hoje eu não sei por que eu nasci. Eu vivo, eu vou vivendo. Mas sem certeza mesmo, nasci para isso, não sei para que eu nasci. E já faz tempo que eu não sei mesmo, desde que eu me lembro. Eu não sei por que eu nasci não. Estou vivendo aí, né? Trabalhando, estudando, cuidando de casa, aquela coisa toda, mas não sei para que eu nasci. Isso está errado, irmãos. Nós precisamos saber. Amém? Vamos à frente. E ele diz, para que andássemos nelas, as boas obras, o propósito, para que andássemos nela. Eu digo que o nosso chamado é para cumprirmos o desígnio e o plano de Deus. Deus tem um plano. O plano é primeiro, antes da criação. Antes de você nascer, Deus já tinha o plano para você. Você nasce para cumprir aquele plano. Mas Ele não te obriga a cumpri-lo. Nisto está a justiça e a maravilhosa ação justa de Deus. Porque Ele tem um plano, Ele sabe onde vai findar, Ele sabe onde vai dar, Ele sabe todas as coisas, mas Ele só propõe para você, olha, está aqui a bênção, está aqui a maldição, se você andar aqui vai dar tudo certo, as coisas vão ser boas, e quando eu digo tudo certo, não estou dizendo que não haverá problemas. Eu estou falando que no final, no fim das contas, tudo vai ser conforme o querer de Deus. Aqui não, aqui você vai ter sofrimento, aqui você vai ter angústia e no final de tudo ainda vai perder a salvação. Aqui, você escolhe, Ele ainda dá o conselho, escolha a bênção e viva. Mas Ele não te obriga a caminhar nela, você tem que decidir. Amém? Eu digo, irmãos, que nós precisamos ser parecidos com Cristo para sermos identificados, idênticos, ter a mesma identidade que Ele tem. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e afastar os maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, curarei a sua terra. O povo que se chama pelo seu nome. Em Isaías 43, 7 diz também, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Amém? Eu, quando estava estudando sobre isso hoje, estava lembrando, irmãos, do meu interior. É comum demais no interior as pessoas substituírem o sobrenome de alguém pelo nome dos pais. Então seria
Qual o nome da tua mãe, Ives? No interior seria Ives de Margarete. Margarete vira sobrenome. Ou o nome do pai. Tá? Imagine que o pai se chama Antônio da Silva. O filho chama Antônio da Silva Júnior. Mas o povo vai chamar ele de Toninho de Antônio. O sobrenome deixa-se de lado e a marca dos seus pais é colocado mais forte ainda. Eu sei que aqui na capital tem isso também, mas é muito menos. No interior isso é muito mais forte. É muito mais forte. Amém? E ali fica, meu filho, o nome nem adianta lutar, o povo só vai chamar por aquele nome mesmo. Mas e nós? Tá? Em Atos capítulo 11, no verso 26, fala que em Antioquia foi a primeira vez onde os cristãos foram chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos, a primeira vez. Você sabe o que significa a palavra cristão? Estou ouvindo só alguns sussurros. O que significa cristão? A palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Eu acho isso muito legal. Cristozinho. Pequeno Cristo. É muito interessante essa paridade da cultura lá do Oriente Médio com a nossa nordestina. Seguidor de Cristo é um Cristozinho. Um pequeno Cristo, que foi traduzido como cristão. Mas só como tem o nome ão, a gente tem dificuldade de inho. Temos dificuldade de entender o inho. Cristãozinho, pequeno Cristo. Mas ele está fazendo uma ligação, uma identidade. Nossa com o nosso Deus. Um pequeno Cristo. Sem dizer nada. Sem chamar atenção, mas dá uma olhadinha para os seus irmãos. E se pergunte, nós somos pequenos Cristos? Nós somos exemplo dele. Nossas ações, nossas atitudes, nossas escolhas. Se eu abrisse agora aqui as tuas redes sociais, as fotos que lá tem exemplificam um pequeno Cristo? Alguns ficaram com o rosto tenso. Pastor, algumas delas não é bom mostrar não mostre não, porque assim, eu não sei se Jesus faria aquilo não. Pois é. Qual é a sua identidade, irmãos? Quando nós perdemos a identidade, irmãos, e saímos do chamado, isso é importantíssimo. Se você puder, anote isso. O perigo de perder a identidade de servo dentro do próprio chamado. Atenção, obreiros, para nós isso é mais sério ainda. Porque nós vivemos intensamente o nosso chamado. Mas há muitos cristãos, eu estou falando desde a igreja primitiva, que o seu chamado foi seu empecilho para a aliança. Se perderam dentro do próprio chamado. Perderam a identidade. Porque nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber o nosso desígnio. Nós temos que saber qual é o nosso chamado. Mas em primeiro lugar, nós temos que saber a nossa identidade. Ela nunca pode ser perdida de vista. E para quem pedir o motivo da nossa fé, para quem pedir a razão da nossa fé, isso tem que estar na ponta da língua. Quem é você? Eu sou fulano de tal, servo de Deus. Isso é a primeira coisa. Não é professor, professora, não é técnico, não é enfermeiro, não é psicólogo. É servo. É servo. Quando isso é perdido de vista, o seu chamado pode ser um empecilho para a sua aliança. Porque você pode se deslumbrar com o próprio chamado. Está me entendendo? Se deslumbrar com
com o próprio chamado, é só você observar que isso aconteceu primeiramente com Lúcifer, que observou sua beleza, observou o seu resplendor, o seu brilho que era maior do que todos os outros, sua beleza era maior do que todos os outros anjos, sua força era maior, tudo era maior, tudo era mais belo, tudo era mais perfeito. E ele permitiu que orgulho entrasse no seu coração por causa disso e se corrompeu dentro do próprio chamado. Mas não só ele, são muitos os casos. Eu queria citar o de Saul em 1 Samuel 15, verso 10 e 11, tá? Quando o próprio Deus diz que se arrependia de ter colocado Saul como rei. Por que razão? Diz o texto: porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele deixou de ser rei? Não. Foi rei até o final. Até o último dia, até o último suspiro, ele continuou como rei. E isso não pode nos enganar, irmãos. Unção, consagração, título não pode nos enganar. Não pode nos iludir. Porque você pode ficar com isso por resto da vida. Você é o quê? Sou diácono. Você é o quê? Sou presbítero. Você é o quê? Evangelista, pastor. Sou bispo. E às vezes isso só serve para corromper a própria pessoa. Porque ela entende mal a autoridade que não é nossa, ela é só emprestada. O termo bíblico para isso é mordomia. Engraçado que nós no Nordeste, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, a palavra mordomia tem dois sentidos. O mais conhecido deles, qual é? Quando as pessoas falam assim: fulano só quer mordomia. A gente distorceu o sentido da coisa, não foi? Só quer mordomia como se a pessoa só quisesse ser servida. Mas mordomia é o contrário, querido. Mordomo é quem serve e não quem é servido. Então, se alguém dissesse fulano só quer mordomia, seria equivalente a dizer fulano só quer servir. E não teria nada de errado nisso. Não teria nada de errado. Mas aqui nós falamos o contrário. Nós dizemos só quer mordomia no sentido de só quer vida fácil, só quer vida boa, só quer sombra e água fresca. Mas está errado esse sentido, tá, irmãos? Mordomo é quem serve. E o pior, serve debaixo de autoridade. Ele está no meio, o mordomo. Ele tem conservos que estão abaixo dele e tem o Senhor acima dele. E ele tem que administrar as duas tensões. É difícil. É muito difícil. Está entendendo? Saul se perdeu. Quando chegou a ser rei, pouco a pouco foi abandonando a identidade de servo de Deus. Até o dia em que ele decidiu não obedecer e ainda teimou com o profeta dizendo que estava certo. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Tá claro? Eu queria que você lesse comigo em João 13, versículo 16 e 17. Jesus disse: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Irmãos, eu digo isso a exaustão e tem gente que não entende. E o pior, esses não são nem os piores, tem gente pior, os que entendem errado, os que não entendem e os que entendem errado. Porque os que entendem errado acham que eu estou dizendo que eu sou maior que eles. Não entendem. O texto não está dizendo isso, irmãos. O ensino de Jesus não está dizendo isso, pelo contrário. Jesus foi taxativo em dizer, lê os versículos anteriores, eu não tenho tempo agora. Ele foi taxativo em dizer: quer ser o maior? Seja o que vos serve. Nós reduzimos para seja o menor. Mas não está falando de estatura, não. E nem sequer de posição. Porque para alguém servir não tem a ver com posição. Pergunta para a pastora. Eu fui pregar esse mês algumas vezes em algumas igrejas e me chamou a atenção o trabalho desenvolvido pelo pessoal lá da Assembleia de Deus Madureira. Preguei em
Pitangui, preguei Vale Dourado, preguei na Catedral das Assembleias de Deus e preguei em Parnamirim. Só esse mês agora, foi assim para baixo. E o que me chamou a atenção, uma cultura deles, servir. Pergunta para a pastora. Lá em Parnamirim, o vice-presidente da igreja parecia um garçom, irmão. Literalmente parecia um garçom. Pastor, quer água? Pastora, quer água? Pastor, quer mais isso? Pastor, eu já estava constrangido, já estava com vergonha já. Eles perguntam muitas vezes a mim, eu fico com vergonha. Quer mais alguma coisa? Tá bom, que tudo, irmãos, cuidado. Então, vice-presidente da igreja, mas um sentimento de servo. Eu achei lindo. Achei lindo. Quando eu encontro pessoas assim, eu falo, Jesus, eu queria ser assim também. Me faz ser assim. Ter esse prazer em servir aos outros. Por isso é que eu digo aos irmãos que eu me chateio quando algumas pessoas falam assim, pastor, eu passei esse problema todo, eu nem falei com o senhor para não lhe incomodar. Eu falei, mas olha aí, querendo tomar meu serviço. Meu filho, eu fui chamado para isso. Eu decido se eu tenho um tempo ou não tenho um tempo, se eu estou cansado, se eu não estou cansado, se eu posso ou se eu não posso. Eu decido, não tome isso de mim, porque isso faz parte do meu chamado. Ensinar e orientar faz parte, sempre fez parte do meu chamado. Então quando vier na sua mente, não vou conversar com o pastor não, porque misericórdia. Meu Deus do céu, pastor, passa o dia todo ouvindo problema dos outros. Acha pouco, vai trabalhar com isso, também ouvindo problema do povo. Outros, acha pouco, ainda abre o número para quem quiser. Número aberto aí para quem quiser pegar. Você tem ideia de quantas mensagens eu recebo, irmãos? Quando você mandar mensagem para mim, quando eu te responder, por favor, entenda. Eu recebo centenas de mensagens. Acredite, irmãos. Tem dia que eu fico assim, ó. E um monte que eu não respondi. O Juninho até me ensinou um dia que tem um negócio aqui, mostra lá, eu nem tenho que decorar de novo esse negócio. Porque tem gente que fala assim, pastor, faz 2 dias que eu mandei mensagem, você não me respondeu ainda. Eu falei, ih, tá lá para baixo. São centenas, e agora na campanha, você não tem ideia, disparou, meu filho. Um monte de gente, que eu mando material para a pessoa ser abençoada, aí Deus fala com ela, aí a pessoa vai lá no meu privado, pastor, glória a Deus, amém. Amém, mas é uma mensagem a mais. Aí se 10 pessoas fazem a mesma coisa, 10, se 40 faz, 40, você não tem ideia de condição não, meu filho. São muitas mensagens, mas eu amo fazer isso. Sabe qual que eu não gosto? Ligação. Pode perguntar à minha esposa. Pensa uma pessoa ruim de ligação, sou eu. Detesto ligação, nunca gostei. Mas depois que inventaram o WhatsApp, que é só... Ou então, manda um áudiozinho e depois a pessoa escuta, eu respondo, meu filho. Eu gosto disso. Amém? Mas você ainda mantém sua identidade de servo? Você ainda mantém isso? De servir uns aos outros? Por favor, me ajude perguntando aos seus irmãos, qual foi a última atitude de Jesus no cenáculo antes da Santa Ceia? Só teve isso. Depois da Santa Ceia, acabou-se. Foi para o jardim, de lá foi preso. Qual foi a última? Fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Aí ele diz, eu estou dando exemplo. Se eu estou fazendo, vocês também devem fazer. Então ele diz, irmãos, que o servo não é maior. Então ele está protegendo, dizendo, não deixa não o orgulho entrar não. Mantenha a identidade de servo. Mantenha aquela alegria de servir, aquela alegria de fazer. Não deixa que o teu chamado impeça você de manter-se fiel até o final. Amém? E acredite, é perigoso. Nós corremos o risco. Vocês estão entendendo, irmãos? Saindo do chamado e do propósito. Atenção a isso. Em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao 32, eu não vou ter tempo de ler, só citar. Mas Jesus está rodeado nesse momento, ou naquele momento, melhor dizendo, de doutores da lei,
E eles, observando Jesus, perceberam que ele comia junto com os pecadores. E ali pecadores, irmão, é engraçado, porque todos nós somos, mas eles faziam distinção. Os pecadores são eles, nós não somos. Nós somos fiéis. Mas o que eles falavam sobre pecadores, né? Ali estavam prostitutas, ali estavam cobradores de imposto, ali estava todo tipo de gente simples, que eles, doutores, se achavam superiores. E murmuraram contra Jesus, dizendo, metido no meio da ralé. Aí Jesus, sabendo disso, lança uma parábola com 3 histórias. O capítulo 15 é uma parábola só, dividida em 3 histórias. A primeira fala de quê? Da ovelha perdida. Eu observo, e a minha leitura é que a ovelha perdida indica quem já fez parte. Quem sabe quem é, quer, mas não sabe voltar. É a ovelha perdida. A pessoa sabe, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Eu não sou do mundo, eu não sirvo para o mundo. Mas se afastou, se perdeu. E não consegue voltar. E se você perguntar para a pessoa, fulano, por que você não vai? Ela não sabe. E ela não sabe mesmo, ela simplesmente está perdida no mundo. Vários sentimentos, às vezes vergonha, porque já se reconciliou trocentas vezes, não tem mais nem cara. Eu já conheci muita gente que é assim. Todo evento na igreja a pessoa está reconciliando. Você que quer renovar seu voto com Jesus, está a pessoa na frente chorando. Aí você olha e fala assim, agora vai. O menino, o choro está grande, está quebrantado, agora vai. 15 dias depois a pessoa está afastada de novo. Na próxima festa está a pessoa de novo. Chega uma hora que ela mesma se convence que não consegue. Chega uma hora que ela fala assim, homem, não dá não. Eu queria tanto, acho tão lindo. Acho tão bonita a pessoa que serve a Deus. Quem acha? Você acha? Acho bonita aquelas pessoas fiéis, acho bonita aquelas pessoas que são santas mesmo. Que não dão conta da vida de ninguém, nem se interessa pela vida de ninguém no sentido de fofoca. Sabe, que se puder ajudar, tá de dentro. Se não puder, não atrapalha. Tão bonito. Mas a pessoa não consegue. É uma ovelha perdida. Ela é ovelha. Não deixou de ser ovelha. Mas está perdida. Você entende isso? Jesus fala também de quê? Da dracma, a moeda perdida. Uma mulher que tinha 10, perdeu uma. As ovelhas eram 100, perdeu-se uma. A 10ª parte, né, do todo. Eu vejo como alguém que não sabe o valor que tem. A moeda é um ser inanimado, irmãos. Por que Jesus coloca um ser inanimado dentro de uma parábola para exemplificar o reino? Claramente ele faz um link da moeda com o pecador, ou não? Ou não? Um ser humano. Mas como é que eu vejo? É alguém que não reconhece o próprio valor, né? E nem o próprio valor, o valor pessoal, e nem o valor de estar junto com os demais. Tem gente que não sabe quanto isso vale. Tem gente que não sabe que nós precisamos uns dos outros. Tem gente que não sabe que às vezes você está sobrecarregado, está cheio, quase explodindo. Na minha terra a gente fala espocando. Está quase espocando. Que a cabeça, cheia de coisa. Mas que se conversasse com um irmão, aquilo aliviaria. A pressão diminuiria. A pessoa não sabe o valor de estar em congregação. Não sabe o valor de levar as cargas uns dos outros. Não sabe o quanto é prazeroso, irmãos, você orar por alguém e ver aquela pessoa se restabelecendo, se renovando. Não sabe o valor que tem. Tá? Eu vejo dessa maneira. Pessoas que você fala assim, vamos para a igreja. A pessoa não entende, para quê? Se você chegar para a pessoa e dizer assim, fulano, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Irmão, não faz sentido na cabeça dela não. Salvo de quê?
Aí você fala assim, não, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A pessoa, eu vou para o inferno? Mas tem tanta gente pior do que eu. E não faz sentido mesmo, porque é uma pessoa boa. Pessoa honesta, pessoa voltada para a sua vida, não faz mal a ninguém. Então, como é que você vai fazê-la entender o processo de salvação? É difícil, ela não entende isso. Não é uma coisa, não é um valor que ela reconheça. Você está me entendendo? Aí você chama. Você quer tanto que a pessoa se converta e ela não está nem aí. Nem faz sentido para ela. Amém? E o terceiro, o filho desperdiçador. Eu já ensinei que pródigo, a palavra pródigo não significa perdido, irmãos. Eu não sei porque que alguns ficam ensinando isso. Filho pródigo não é sinônimo de filho perdido, embora ele tenha se perdido, mas a palavra pródigo significa desperdiçador. Pode procurar no dicionário. Filho pródigo é filho que desperdiça. Então o enfoque principal não foi a saída e se perder. O enfoque principal é ele ter desperdiçado a herança. Tá claro? Sim? Eu separei algumas peculiaridades de cada caso, porque tem gente que confunde. No caso da ovelha perdida, o dono foi procurá-la até achar e a trouxe de volta em seus braços. Ela estava ferida, ela estava machucada, ela estava perdida, ela não tinha forças, mas ela queria ser achada, ela queria estar de volta, e ele trouxe ela em seus braços. No caso da moeda perdida, Jesus diz que a dona acende a luz, ela varre a casa e procura até achar. Eu sempre digo que aqueles que se perdem dentro, não é lá fora não, se perdem dentro. Os valores vão se perdendo ainda dentro. A pessoa não vê mais por que culto, por que igreja, por que isso, por que aquilo. Ela vai deixando de fazer aos poucos. Vai deixando de orar, vai deixando de ser fiel a Deus. Qualquer coisa toma a frente, tanto faz culto ou cinema. O culto passou a ser um programa como outro qualquer. Eu vou no dia que eu tenho vontade, no dia que eu estou afim. Perdeu os valores. Não é mais a mesma coisa. Não é mais uma prioridade. Você está me entendendo? E precisa acender a luz, jogar a luz, precisa varrer, precisa tirar a sujeira até encontrar esse valor perdido. E o filho desperdiçador, o pai não vai atrás dele. E quando o dono da ovelha foi atrás, enquanto a dona da moeda foi procurar, aqui a peculiaridade é que o pai não vai atrás. Quer a metade da herança, nem tinha direito de receber, porque herança de pai vivo não existe. Herança só depois que os pais morrem. Enquanto os pais estão vivos, chama-se bens. E é bens dos donos. Eles decidem se querem ou não deixar de herança. Digo, eu não sou da área de direito, Dália é bacharel em direito, depois me ajuda aí, Dália, se souber disso. Mas se um pai, uma mãe vivo, fizer um testamento deixando tudo que tem para um terceiro, por quê? Herança. Depois que ele morre, aí a briga começa. Mas se ele estiver vivo e ele quiser assim, eu tenho 10 casas, eu vou dar minhas 10 casas para... Eu ia falar da Gol, mas pode dar um problema pra mim. Sei lá, Chiquinho da esquina. Ele pode não? Ele vivo? Quero passar minhas 10 casas para Chiquinho lá, meu sobrinho. Vai passar as 10 casas. Ele pode fazer? Pode, é dele, ele faz o que quiser. Ele faz o que quiser, ele pode dar, leiloar, vender, entregar, emprestar, alugar, ele faz o que quiser. Mas depois que ele morre, aí é outra coisa. Aquilo vira herança. Mas como é que você vai exigir de alguém uma herança se a pessoa ainda está viva? Eu sempre vejo isso como uma declaração de dizer para mim, o senhor morreu. Nem aí contigo não. Me dê aí que vamos embora. O pai nem precisava dar, mas deu. Quer ir?
É o que você quer? Vá. E o pai não vai atrás. Agora, seja bem sincero comigo. Como é que você classificaria um pai desse? Como é que você classificaria um pai desse? O filho vai-se embora e ele não vai atrás. Me ajude? Qual a sua definição de um pai desse? Esgotou as possibilidades, a pastora está dizendo? Certo. Mas isso classifica a situação, não classifica ele. Como é que você identifica, como é que você define um pai desse? Muitos diriam, pai é esse? É que pode. O filho está lá sofrendo lá atrás. Cuidado quando você julga alguém. Tome muito cuidado. Porque esse pai aqui é a representação do Deus eterno. Ou não? Ou não, gente? Esse pai aqui, da parábola do filho pródigo, ele representa Deus ou não? Sim ou não? Sim. E isso faz dele mal? Não. De jeito nenhum. Ele não vai atrás, ele não move um músculo. Qual o diferencial dele? Estava aberto a recebê-lo se voltasse. Só que tem gente que confunde as coisas. Já teve gente me pressionando, irmão. Ó, pastor, fulano de tal, pastor. O senhor não vai lá não? Eu digo, não. Mas que pode? A Bíblia diz que o bom pastor deixa as 99. Sim, ele vai atrás da ovelha. Não do filho pródigo. Será que você não está confundindo ovelha perdida com filho pródigo? Hein, gente? Será que você não está confundindo filho pródigo com dracma perdida? Será que você não está confundindo ovelha perdida com dracma perdida? Tem gente que muda tudo, irmãos. Confunde tudo o negócio. Amém? Ele esperou que ele voltasse. Estava aberto a recebê-lo de volta, a tratar dele, se ele voltasse. Manter o coração aberto é a chave aqui. Porque não é todo pai e toda mãe que um filho vai, gasta metade dos bens da família com o pecado, que a Bíblia diz claramente, com as meretrizes, com as prostitutas. E quando ele vem todo arrebentado, todo quebrado, fedido, ou você acha que quem trabalha em chiqueiro de porco anda cheiroso? Hein? Já criou porcos? Alguém já criou? Eu já. Já viu um chiqueiro de porco já, irmão? É cheiroso, né? Não. A prova do amor daquele pai é que mesmo o filho fedorento, ele se lançou aos seus braços e o beijou. Mas quem julga esse pai por ir ou não ir atrás, pode cometer um equívoco. Porque Jesus deixou bem claro. Amém? Eu não estou dizendo também, irmãos, que todas as pessoas que saem da igreja são filhos pródigos. Se você entendeu assim, não é o que eu estou dizendo. Evidentemente, alguns são ovelhas perdidas. Só que nós temos que ter sabedoria de Deus para discernir quem é quem. Amém? Vamos lá. Algumas características desses casos. A ovelha perdida. Característica de mansidão. Ovelha é mansa. Ovelha que é ovelha, diz Jesus, ouve a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Ela não deu trabalho, com certeza ela não ficou tentando fugir dele.
Ela veio com ele. Característica da moeda. São pessoas que perderam os valores, mas continuam dentro da casa. Estão lá dentro da casa, mas são outras pessoas. Eu não sei se você já teve essa péssima experiência de ver alguém mudar, perder os seus valores dentro de casa. Não sei se você já viu isso, irmãos, mas se você já viu, isso é triste de ver. A pessoa era uma, hoje a pessoa é outra. Você tem dificuldade de reconhecer. O rosto parece, lembra, alguns trejeitos lembra, mas o geral é uma outra pessoa. Parece que você está lidando com uma cópia, uma xerox mal feita daquela pessoa, porque ela não é mais a mesma. Ela perdeu os próprios valores. Entende? O filho desperdiçador. A característica daqueles que abandonam por decisão própria a casa do pai e que precisam se converter dos seus maus caminhos enquanto ainda estão lá no sofrimento. Tem gente, querido, não é falta de carinho não é falta de amor, não é falta de compreensão, não é falta de entendimento, não, irmãos. Não adianta, você vai ofertar de tudo e a pessoa não vai ficar. Não vai ficar. Ela vai quebrar a cara no mundo lá. E quando estiver lá, arrebentada, é que ela vai lembrar da casa do pai. Eu perguntei isso a uma pessoa esses dias passados atrás. Eu falei, por que você está sofrendo isso calada? Você não lembra mais da gente? Você não lembra que sempre estivemos aqui? Nunca fomos embora. Uma pessoa que me contou de lutas pessoais que está vivenciando, passando pressão tremenda de fazer um correr louco. Uma pessoa está passando. E eu falei, por que você está passando isso sozinha? Por quê? Por que você se esqueceu de nós? Você poderia ter nos procurado, você poderia ter vindo falar com qualquer um de nós. E você seria recebida, você seria atendida, você seria aceita. Mas olha, Satanás faz isso, faz a mente da pessoa esquecer. A pessoa não lembra que pode falar, ela não lembra de amigos, ela não lembra de parentes, ela não lembra de ninguém. E vai afundando, 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 afundando. Entende? Então tem pessoas que só vão se converter se for sofrendo. Talvez por isso aqui surgiu aquele ditado, né? Que quem não vem pelo amor, acho que foi daí que veio isso. Tem gente que vai ter que sofrer para poder se quebrantar. Não muda enquanto não experimentar o sofrimento. Não muda, irmãos. Não muda. Você pode ajeitar com todo jeitinho ali, todo carinho, aquele negocinho, tá toda a mansidão, a maciez, não importa. A pessoa vai para a lama. De peito aberto, assim como se fosse uma maior vantagem do mundo. E ela só vai mudar depois que sofrer. Infelizmente. Amém? Vou tentar falar aqui rapidinho, irmãos, sobre, é muito importante isso, sobre o tribunal de Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Eu preciso que você tente deixar marcado isso na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, em nome de Jesus. Quero falar um pouquinho sobre o julgamento do nosso chamado e das nossas obras. Os salvos, repete comigo, os salvos. Ai, meu Deus, está fraco demais. Os salvos estarão diante do tribunal de Cristo. Não entenda juízo final. Juízo final tem nada a ver com isso. Aqui são os salvos que terão que prestar contas das suas obras. Diz o apóstolo Paulo, verso 13: a obra de cada um se manifestará na verdade. Se manifestará. Na verdade, o dia, a luz, né? Deus a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu não estou dizendo que o sol é Deus, tá? Para não haver dúvidas. Eu estou falando que aqui é uma representação de deixar as coisas à luz, à vista de Deus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se permanecer, esse receberá o quê? Galardão, o prêmio. O prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento,
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu chamo de crente chibata. É aquele trabalhoso, aquele que, meu Deus, mas é quase no empurrão. Não tem obra nenhuma para apresentar, meu filho. Vai sendo salvo quase que pelo fogo mesmo. Mas tem pessoas que sim, têm o que apresentar. Eu falei ontem isso aqui. Eu preciso falar novamente hoje. As pessoas estão se enganando, crentes verdadeiros, sinceros, fiéis, mas estão se enganando em relação ao próprio chamado e à missão. Porque acham que não tem nenhum chamado. Acham que chamado é dos obreiros, do pastor, evangelista. Eu não tenho não, pastor. O meu negócio é só vir aqui, aprender as coisas de Deus, dizer amém e praticar algumas coisas para ser abençoado. Não, você tem missão também. E nós vamos ser julgados de acordo com o nosso chamado, a nossa missão. Isso é muito sério. Julgados aqui em relação à benção, ao galardão, não é salvação. Salvação é por Cristo. Isso está claro? Quando eu falar julgado, pelo amor de Deus, entenda no sentido de premiação. Quem vai ser premiado com mais, com menos ou com nada? Só a salvação e tá bom demais para você. Preste atenção nisso. Eu falei que cada um de nós nasce para cumprir um propósito. Nasce para cumprir um chamado. Está claro isso? Amém. Preste atenção. Por favor, preste atenção. Imaginemos, estamos nós diante do tribunal de Cristo. Aí o Senhor fala assim: Tiago Alves, evangelista. Aí Tiago olha assim: Tiago, evangelista. Não, eu sou socorrista. Deve ter outro aí na lista, não sou eu não. Ele falou: é você mesmo. Apresenta aí as 1.432 almas que está escrito aqui que era sua obrigação ganhar. Cadê? Preste a conta. Não, senhor. Era o pastor. Eu ajudava ele, ajudava. Não era eu não. Eu estava no culto lá, mas eu estava dando apoio. O negócio de ganhar alma não era eu não. Aí ele fala: mas está escrito no livro que você foi chamado e a sua missão durante toda a sua vida era esse número exato de almas que você tinha que apresentar hoje. Cadê as almas? Faz o que nessa hora? Douglas Pedro, presbítero. Não, pastor. Nunca nem senti chamado de nada de presbítero, não. Meu negócio é, sabe, dar força aí para os irmãos aí. Não, mas está dizendo aqui, ó, 662 almas. Cadê? Bora. Deixa a conta, ó. Eu até falei para o meu amigo lá, falei. Meu primo, falei também, meu primo. Mas não se converter não, cadê as almas? Bora. Tem gente que vai levar isso como uma brincadeira. Não Cíntia e Sheila, porque elas riem assim mesmo, tá? Mas tem gente que acha que isso é uma piada, uma brincadeira. Não. Tá atacando terror no povo. Você não leu a parábola dos talentos, não? Leu? Leu a parábola dos talentos? O que acontece com aquele que recebe o talento e o enterra para não perdê-lo? Entrega ele do jeito que recebeu. É chamado de quê? É chamado de servo mau e negligente. Quantas almas você vai apresentar ao Senhor? Aí você achava que a obrigação era só minha, né? Quem vem, quem fica e quem vai é minha responsabilidade, né?
Ok. Pois não é não, meu irmão. Eu tenho a minha, mas você tem a sua. Ele vai chegar naquele dia e vai dizer: Anderson, empresário. Como é aí, Anjo? Não ouvi bem não. Anderson, empresário. Não, empresário não. Eu era funcionário. A marca diz que você era empresário e com a sua empresa você investir pesado no reino, ia sustentar 3 missionários na África e você ia apresentar 1.355.000 almas. Cadê as almas? Não, eu tive uma vontadezinha de montar uma empresa uma vez, mas vixe, é difícil, né? Conversei com o Marinara, ela explicou para mim o negócio de imposto, desanimei na hora. Não fiz não. Eu já preguei aqui dizendo, irmãos, o crente de verdade vê o seu ambiente de trabalho como ambiente de semeadura. Mas tem gente que não liga com isso. Você tem acesso a pessoas, às vezes você ouve e é ouvido por pessoas, mas nunca semeia a palavra. E se o Senhor te pedir contas disso? Eu conversei com o irmão uma vez, ele não está aqui agora, mas ele tem uma facilidade muito grande de alcançar pessoas. Eu estava falando com ele, eu digo: olha, aproveita isso, você tem acesso a essas crianças, você tem acesso a esses adolescentes. Cara, fala de Jesus, leva para a igreja, me leva lá, marca um momento, eu vou lá falar de Jesus. Vamos prestar contas, irmãos. E tem crente brincando com isso, porque está preocupado demais com a própria vida. Nunca entenderam que aquilo que você faz por você acaba aqui. Vou falar devagar, que eu queria que você gravasse. Tudo aquilo que você faz por si próprio acaba aqui. Não tem mais galardão. Leia, Jesus disse isso. Mas o que você faz por outro vira eterno. Tudo que você faz por outros é eternizado, porque é registrado no céu. É registrado aonde, irmãos? No céu. Está escrito. Se você crê na Bíblia com a palavra de Deus, eu creio, tá? Eu creio. Está sendo registrado nos céus. Tudo o que você faz de benefício para outras pessoas gera galardão. Tudo o que você faz de prejuízo para outras pessoas gera condenação. Simples assim. E não será esquecido. Porque quem você ajudou pode esquecer de você. Deus nunca. Nunca. Quem você porventura tenha prejudicado, você pode esquecer. Deus nunca vai dar a cada um, está escrito aqui, segundo a sua obra. Aí tem um bocado de crente de braços cruzados, achando que o céu é bem aí. Achando que basta dizer aleluia, glória a Deus, basta vir na igreja. Nós prestaremos contas a Deus. Eu sei que alguns dirão: não, pastor, só ser salvo para mim está no lucro. Você diz isso agora. Todo mundo diz isso antes. Todo mundo diz assim: eu nem queria mesmo. Quando as coisas não dão certo? Eu não estou nem aí. Nem queria. Mas o que aconteceu no tribunal de Cristo nunca mais será revertido. Por favor, guarde isso. O que acontecer no tribunal de Cristo nunca mais será revertido. Quem recebe galardão é galardão eterno. Os que tiverem prejuízos ficarão eternamente sem aquilo que deveriam receber. Porque acabou o tempo da ação. Acabou o tempo da semeadura. Agora é colheita. Está claro isso? Ah, pastor, eu estou preocupado com a minha vida. Pastor, eu estou preocupado com meus cabelos caindo.
Olha, Tiago, eu já estou me preparando já. Ontem eu cheguei no barbeiro e falei assim: desisti. Bota só uma aí para restar uma coisinha. Lembrei do Tiago. Porque não dá mais não. Já era. Não vai ficar preocupado com isso. Fica preocupado com isso. Ih, pastor, tá caindo, né? Meus irmãos preocupados já. Pastor, pelo amor de Deus. Toda semana que eu olho tem menos, pastor. Tá difícil. Eu boto pra cá, boto pra lá, puxo pra frente, boto de lado, mas tá ficando difícil. Fica preocupado com isso. Fica preocupado com a roupa. Fica preocupado com o salário. Fica preocupado com as amizades. Irmãos, Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló e nos dias de Noé, será hoje. Será nesse tempo agora. As pessoas preocupadas consigo próprias e não com serviço a Deus. Quem tem cargo, quem não tem cargo. Quem tem razão, quem não tem razão. Não, irmão. Ganhar almas. Semeia. O tempo está acabando. Amém? Foi para isso que você foi chamado. Sua identidade principal. Pequeno Cristo. Minha missão é ganhar almas. Minha missão é salvar pessoas. É minha prioridade. Minha salvação em primeiro lugar. E salvar quem mais eu puder salvar. Tem gente que não está preocupada mais nem com a sua salvação. Não está nem aí mais para ela. Quanto mais dos outros. Está só esperando uma oportunidade para ir embora. Só esperando um motivo para zarpar. Porque as pessoas são assim. Elas querem um motivo para botar culpa nos outros. Faça isso não. Coloque Deus em primeiro lugar. Diga, Senhor, eu estou meio assim, negligente, tá? Estou negligente com a minha própria fé, quanto mais dos outros. Me ajuda, Senhor, a ser fiel. Me ajuda, Senhor, a não permitir que os problemas determinem quem eu sou perante o Senhor. A minha identidade é servo do Senhor. As circunstâncias não podem me mover, não podem me moldar. Senhor, eu sei que o tempo está acabando. Irmãos, tem crente que está até pedindo para que Deus demore. Você acredita nisso? Ah, Senhor, tá, não, nem consegui vencer ainda. Nem consegui vencer. Eu vi uma irmã, olha isso, Nivaldo. Eu ouvi a irmã orando, dizendo assim: não volta agora não, que eu ainda não casei. Quero casar. Não estou brincando, irmãos, eu ouvi isso. Casei ainda não, quero casar. Quero experimentar como é casar. Não volta agora não. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Então é importante que você entenda. Você foi chamado. Você tem um propósito. Você tem que estar liderando dentro do seu chamado. Mas pastor, eu sou uma pessoa simples, pastor. Como Davi? Como Elias? Ou você esqueceu como eles eram quando foram chamados? Elias era chamado de tisbita. Nem profeta era chamado. Davi não era honrado nem entre os seus irmãos. José foi vendido, olha para eles, irmãos, não eram nada, não eram ninguém. Mas deram ouvidos a Deus. Você está preocupado demais com a sua própria vida. O que vai ser amanhã? Está esquecendo de servir a Deus com seus dons e talentos. Você poderia fazer mais. E não estou falando daqui dentro não, irmãos. Talvez ainda não entenderam que não se trata disso aqui não, irmãos. Isso aqui tudo passa. Tudo isso passa. Eu estou falando de lá, eternidade. Porque alguns de nós foram chamados e não atenderam ainda o seu chamado. Desperdiçam o tempo todo as oportunidades. São filhos pródigos e não percebem isso. Estão desperdiçando a herança, o tempo todo desperdiçando a herança. Deus já deu tanta coisa, Deus já ensinou tanta coisa. A pessoa sabe tanta coisa, irmãos. Por favor, olha aí para o seu irmão aí. Olha aí para o seu irmão.
Quanta coisa tem dentro dessa pessoa, armazenada, tanto conhecimento que tem. Enquanto eu fico doidinho para compartilhar as coisas. Doidinho. Tempo para mim é sempre um inimigo. O tempo é sempre um inimigo para mim. Porque se deixasse eu falar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu falava, irmão, eu falava. Ensinando. Conversando, eu não aguento 15 minutos, mas falando, ensinando. Compartilhando o que eu aprendi. Eu tenho um prazer disso. Porque eu tenho uma meta, eu quero ir com o meu alforje de sementes vazios. Eu quero chegar diante deles e dizer, plantei tudo, Senhor. Tudo, plantei tudo. Nada eu guardei para mim, nada. Uma vez eu disse aqui, falando exemplo, de um mestre de artes marciais. Ele disse, o seu principal discípulo, o seu principal aluno disse, eu vou aí e vou humilhar você. E os alunos novos ficaram preocupados. E disseram, mestre, e agora? Ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais ágil. Mestre, ele sabe muito. O mestre disse, eu ensinei a ele tudo o que ele sabe. Mas não ensinei a ele tudo o que eu sei. Você acredita que eu falei isso na igreja para incentivar os irmãos? E foram falar com outros como se eu estivesse falando mal de outras pessoas? Gente que saiu daqui para falar mal de mim para outras pessoas, dizendo, o pastor está dizendo lá que ensinou tudo que você sabe. Sério, irmãos. Sério. Como se eu perdesse tempo com isso? Em falar mal de pessoas? Eu não perco tempo com isso, irmãos. Porque cada um de nós é livre diante de Deus. Você recebeu um presente chamado livre-arbítrio. Você vai a hora que você quiser ir. Você vem a hora que você quiser vir. Quando eu falo isso, eu estou falando de compartilhar conhecimento e não de prepotência e arrogância. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Olha para dentro de você. Olha quanta coisa você sabe e vai morrer com você. Porque você não compartilha com ninguém. Você prefere dar razão às circunstâncias. Pastor, porque eu tenho vergonha. Eu também tenho. Você tem ideia, irmãos, de o quão difícil é para mim fazer expressões faciais? Eu estudo Libras. Expressões faciais em Libras é obrigatório, não é opcional. Eu não preciso fazer isso, mas eu vou fazer. Vou colocar no grupo da igreja essa semana, talvez hoje ainda, um print do meu laudo. E você vai ver lá no meu laudo dizendo que a minha capacidade de expressão facial é baixíssima. A minha expressão é muito neutra o tempo todo. Fora o momento que eu estou pregando. Fora o momento que eu estou pregando. No normal é muito fechada, carrancuda e séria. Ao ponto das pessoas acharem que eu estou com raiva. É sempre assim. Sempre assim. Então, expressão facial para mim é muito difícil. Eu pensei seriamente nas primeiras semanas em desistir, dizer, não, cara, não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque esse negócio de ficar fazendo careta, até então eu chamava careta. Esse negócio de ficar fazendo careta, não vai dar para mim, eu não consigo. Tá? E o professor parava aqui na minha frente, é surdo ele. Ele parava aqui na minha frente e falava, faz. Tá errado, faz de novo. Depois você fala com Gena, com Dani, com Dali, com outras pessoas que sabem aí, como é que é ladrão em Libras. Para tu ver como é difícil. E eu olhava para a boca dele assim, ele faz assim, ó, na língua. Mas eu vou fazer isso nunca. Negócio, primeiro é feio, eu acho muito feio. É estranho e minha articulação não faz. Eu consigo fazer assim, ó. Bem devagarinho. Eles fazem assim, ó, bem devagarinho. Mas eu não vou fazer isso nunca. Outras expressões que tem que fazer, tá? E o professor fica assim, tá errado, faz de novo. Faz. Eu tá errado, de novo. Tá, de novo. E aí eu pensei, não vou dar conta disso não. Não vou não. Aí chega uma hora que eu falo assim, mas peraí, eu nunca desisti de nada. Eu vou. E fui de novo.
E tentei de novo. E fiquei de frente do espelho fazendo. De frente do espelho fazendo. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem coisas que até eu, só eu sozinho dentro do quarto, fazendo por espelho, eu tenho vergonha. Sério. Quando eu ouvi meus colegas dizendo, Ricardo, tá bom, hein? Tá muito bom. Apresentação boa. Quando eu vi os professores dizendo, a apresentação tá show, tá top. Eu falei, é? Tô vencendo. O meu laudo diz que eu não consigo. Mas aqui diz que eu consigo. Sobrou o quê? A minha escolha. Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho acreditar em Deus. Eu escolho acreditar no potencial. Porque para mim é maravilha quando a ciência prova e diz, você não consegue, tá aqui, você está limitado, Ricardo. Os testes provaram isso. Você está limitado, você não consegue passar daqui. E eu estou conseguindo? Como é que eu vou dizer que não é Deus? Como que eu vou dizer? Eu posso bater no peito e dizer, é Deus purinho na minha vida, me fazendo romper barreiras, me fazendo ir além do que as pessoas dizem que eu sou capaz de ir. Mas e você? A quem você ouve? Aos seus sentimentos? Às circunstâncias? Às limitações? Porque você é pessoa tímida, porque você não gosta de chamar atenção? Eu também não, querido. Você não faz ideia. Mas eu vou. Então vá também. Segure na mão de alguém. Eu queria que você dissesse, mas pelo amor de Deus, faça isso. Diga para essa pessoa, você tem potencial. Você pode ir além. Você pode fazer mais. Mais. Você pode fazer mais. Não deixa ninguém te limitar. Não deixa as circunstâncias te pararem. Deus criou você para que um propósito fosse cumprido. Então não diga que ele está errado. Não diga que ele errou, não. O senhor errou aí. Pode, reveja aí, porque não sou eu, não. Moisés tentou, deu certo? Envia quem tu has de enviar. É tu, meu amigo. Senhor, não sou pesado de língua. Alguns dizem que era gago. Outros dizem que ele tinha dificuldade de falar. Outros disseram que ele passou tanto tempo fora do Egito que perdeu a prática de falar egípcio. Eu não sei o que era, meu irmão. Eu só sei que ele tinha desculpa a rodo. E não funcionou nenhuma. Precisa de ajuda. Tá velho? Tá. Vou mandar um ajudante. Quando chega, outro velho. Mais velho que ele. Eu imagino Moisés olhando assim. Fala sério. Fala sério. Você está mandando meu irmão que é mais velho que eu. É o meu ajudante? É. E ele vai falar por você. Eu acho que cada vez que Arão abria a boca, é como se Deus fizesse assim em Moisés, ó. Brá! Aí, você tá falando que velho não serve? Olha aí. Tá velho demais para fazer? Olha aí. O velho fazendo. Amém? Dá uma olhadinha para essa pessoa aí. Que se acha fraco, que se acha velho, que se acha incapaz, que acha que o tempo já passou, que não dá mais. Por que não dá mais? Por que não dá? Eu estou encerrando, tá, irmãos? Eu sei que está tarde. Uma pessoa aqui da igreja cometeu uma gafe triste comigo. Veio aconselhar comigo. Pastor, queria... Aí entrou na coisa de estudar. Queria estudar, pastor. É porque eu estou muito velha para isso. Aí eu olhei assim. Peraí, deixa eu entender bem. Se tu, que é a metade da minha idade, está muito velha para estudar, você está dizendo o que comigo? Aí a pessoa, não, pastor, pelo amor de Deus, meu. Eu falei, você está me ofendendo. Está me chamando de carcomido. Não é não. O senhor tem metade da minha idade dizendo que é velha. Se você com a metade é velha, eu sou o quê? Um pé na cova já. Eu falei, para com isso, irmão. Você não vai porque você não quer. Você não vai porque o seu limiar de frustração é lá embaixo. Você não aguenta passar frustração. Tudo que sai do seu controle, você fica... Ai, meu Deus. Tudo que sai do seu controle, você se desespera. Meu filho, aprenda. A gente não tem controle sobre quase nada na vida. Nada. Quase nada. Você pode planejar bem direitinho, bem calculado, sim. Às vezes,
parâmetros assim fora. Quase nada, uma besteirinha, bagunça tudo. Que às vezes uma coisinha bestinha que você está desprezando, se mudar de lugar, faz uma diferença tremenda. Não dá desprezo à tua vida não, irmão. Valoriza quem você é. E principalmente valoriza o chamado de Deus na sua vida. Você pode mais do que isso. Pode muito mais do que isso. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.